Glória a Deus. Shalom, shalom, minhas irmãs, aos meus irmãos também que vão assistir essa mensagem aqui pelo nosso canal do YouTube. É uma satisfação poder estar aqui junto com as irmãs, através dessa sala Zoom, compartilhando mais um dia da palavra, onde nós tivemos também um tempo, né, de leitura e de esquadrinhar um pouquinho das Escrituras, tem sido uma bênção. E hoje o Senhor tem dado a oportunidade de a gente se alimentar mais um pouco e nos fortalecer nessa caminhada. Amém? Irmãs, hoje eu quero falar um pouquinho sobre a movimentação da igreja, né? Vocês sabem que eu gosto de trazer bastante a questão, né, da prática, a questão do ensino e usar bastante as escrituras para a nossa aplicação no dia a dia. E eu creio que isso é o que vai fazer total diferença na nossa vida cristã, na nossa caminhada com o Senhor. Temos que entender algo sobre o propósito também dessa movimentação da igreja, é que o Senhor ele tem um propósito para a humanidade, para o povo dele. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que propósito nós podemos ter além de cumprir com o propósito de Deus. Que propósito eu posso ter além de cumprir com o propósito de Deus? Porque, irmão, se o Senhor tem um projeto para a igreja, para a noiva, não é razoável eu pensar que se eu tiver um outro projeto ou um outro propósito fora dessa vontade do Senhor, eu não estaria fazendo como Lúcifer fez? Porque Lúcifer era um anjo do Senhor, um querubim, ungido do Senhor, diz que era o mais belo, e só que ele teve um projeto, um propósito no seu coração diferente daquilo que o Senhor tinha projetado. Só que o Senhor ele já tinha estabelecido algo sobre esse anjo, e era algo tremendo, poderoso. Nós vemos através das Escrituras. E assim como o Senhor tem um projeto para ele, o Senhor também tem um projeto para nós que fazemos parte do corpo de Cristo, da igreja. Então a pergunta que fica para nós refletirmos nesse dia é: será que eu estou levantando ou criando algum outro propósito diferente daquilo que Deus já se propôs ou já determinou sobre as nossas vidas? E hoje eu quero discorrer uns textos aqui, né? Nós vamos fazer uma leitura um pouquinho extensa, mas se faz necessário para que a gente, ao ver todo o contexto aqui histórico, a gente tenha uma visão clara de como nós prosseguir. E tudo aquilo que nós enfrentar no meio do caminho, nós entender que também faz parte do processo dessa caminhada da igreja, da expansão da igreja. Nada é por acaso. Então, abra sua Bíblia lá comigo, vamos iniciar a leitura lá em Atos, capítulo 1. O Senhor ele dá uma ordem para os discípulos. E assim como o Senhor deu uma ordem para os discípulos, eu creio que o Senhor tem deixado uma ordem para cada um de nós. Não é mesmo? Eu creio, irmãos, que o Senhor ele fala com cada um de nós. Afinal de contas, o Espírito Santo ele habita em você. E eu creio que o Senhor fala contigo também. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1, ele vai dizer assim: O primeiro tratado fiz, ó Teófilo, sobre tudo que Jesus começou tanto a fazer como a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, após ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que ele havia escolhido, aos quais ele também se apresentou vivo após a sua paixão, né, ou após a sua morte, que é o verdadeiro amor por nós, por meio de muitas provas infalíveis, tendo sido visto por eles durante 40 dias, e falando das coisas relacionadas ao reino. Olha só, ele nos resgata, foi o que nós falamos ontem. Ele nos resgatou, dando vida, e já anunciou o que está por vir, que é o reino de Deus. Amém? Seguindo, 4. E tendo se reunido com eles, olha só esta palavra, ordenou-lhes. Ele deu uma ordem, não foi assim uma sugestão. Olha, irmão, se você sentir no seu coração,
se você tiver tempo na sua agenda, no seu dia atarefado, você cumpre. Não, ele deu uma ordem, dizendo assim: e tendo se reunido com eles, ordenou-lhes que não partissem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse dele, ele, de mim ouvisse. Está lá em Isaías 32:15. Aí ele vai seguir assim no versículo 5. Porque João verdadeiramente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Portanto, aqueles que haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, tu restaurarás nesse tempo o reino de Israel? E ele disse: Não pertence a vós saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até a última parte da terra. Agora, olha que interessante, algo para ser observado aqui, só abrindo um parênteses. Muitas vezes a gente declara esse texto, mas não pertence a mim saber os tempos e as estações. Eu não preciso saber qual é o tempo de Deus. Irmãos, refletindo aqui nesse texto, realmente não pertence a nós, assim como não pertencia a nós a salvação. Quero que você entenda que o que o autor aqui quis revelar nesse texto, que o Senhor falou, é que não parte de nós saber o tempo e as estações determinadas. Isso parte de Deus. Só que o que ele diz aqui? Vocês vão receber o Espírito, a quem pertence o tempo e as estações. Então, recebendo o Espírito, agora eu tenho como saber os tempos e as estações do Senhor. Por quê? Porque não é por mim, mas é por causa do Espírito que habita em mim. Então, tendo o Espírito que habita em mim, através dele eu consigo distinguir agora os tempos e as estações do Senhor. Amém? Vamos seguir? Vamos avançar um pouquinho. Aqui agora nós compreendemos que o Senhor ele deu uma ordem, então fique bem claro isso. O Senhor deu uma ordem para os discípulos. Que ordem foi essa? Não saiam de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, até que vocês recebam o Espírito. Só que depois ele diz: quando vocês receberem esse poder, vocês vão tanto em Jerusalém, quanto em Samaria e a Judéia e até os confins da terra, até as últimas partes da terra, anunciando o evangelho, anunciando a palavra. Essa foi a ordem. Aí, Atos 2, nós sabemos que nós temos aquele famoso derramar do Espírito. Eles começam se reunir nessa casa e, de repente, se ouve um som do céu. E aí desce como se fosse um vento impetuoso, línguas repartidas como de fogo. E todos eles, aquele vento, aquela nuvem, aquela presença invade toda a casa, batiza todos eles e enche eles com o Espírito Santo. E aí você vai ver que, a partir dali, há um mover sobrenatural sobre a igreja, que começa a desempenhar agora o seu papel. Você vai ver que Pedro começa a pregar e uma multidão de pessoas começa a se converter, vendo as maravilhas que eram feitas através dele e dos discípulos. As pessoas eram batizadas e o Senhor, com o passar do tempo, o próprio Senhor, ele ia acrescentando à igreja, dia a dia, as pessoas que iam sendo salvas. Então, irmãos, aqui nós vemos o início de todas as coisas e ele seguindo a ordem do Senhor. E tudo prosperando. Amém? Agora eu quero que vocês avancem comigo para o capítulo 6. Qual é a questão aí, irmãos? Nós sabemos que, assim como nos dias de hoje, nós vamos vendo que conforme as denominações, conforme a igreja, né, a denominação vai crescendo, vai surgindo demandas, necessidades na igreja, necessidades no corpo. E aqui não é diferente.
Aqui era muita gente que ia se convertendo e através disso começou a surgir algumas necessidades por parte de toda essa conversão. E eu quero ler com os irmãos aqui no capítulo 6. Ele vai dizer assim: versículo 1, e naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, surgiu ali uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram negligenciadas na ministração diária. E os 12 convocaram a multidão dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos a mesa. Por isso, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais possamos nomear sobre esse serviço. Mas nós nos entregaremos continuamente à oração e ao ministério da palavra. Amém? Ou seja, surgiu ali uma necessidade, uma área de serviço no corpo da igreja, que eles identificaram por causa da murmuração do povo. Não foi nem os discípulos que identificaram. Mas o povo viu que houve uma necessidade. A gente já viu isso na igreja? Quando você começa assim, pastor, precisa fazer tal coisa, pastor, nós temos que ver nessa área. Só que e pessoas para realizar? Porque muitas vezes nós queremos que os pastores façam tudo, ajam em todas as áreas. E aqui nós vemos os discípulos conscientemente falando: não, nós vamos nos dedicar à oração e à palavra, à ministração da palavra, na oração. Então vamos fazer o seguinte: vamos erguer homens, pessoas que são cheios do Espírito Santo, que têm um bom testemunho. E aí o que nós vemos muitas vezes, irmãos? Que hoje, né, se a pessoa ainda observar isso, se ela tem um bom testemunho, é cheia do Espírito, glória a Deus que ela está ocupando, fazendo, realizando um serviço dessa forma. Mas, infelizmente, hoje não é assim que nós vemos. Muitas vezes, a pessoa, às vezes, por ser conhecido ou por ser amigo de fulano, amigo de ciclano, ela é colocada como um diácono ou colocado servindo, fazendo alguma coisa, sendo que você nem sabe o testemunho da pessoa, se realmente ela é cheia do Espírito. Mas veja que eles aqui tinham pelo menos um critério, que fossem homens de bons testemunhos e cheios do Espírito. Mas veja que eles escolhem, depois você vai ver aqui, capítulo 5, eles vão escolher esses 7 homens. E o que me chama a atenção são os 2 primeiros, que são Estevão e Filipe. Agora, irmãos, esses homens cheios do Espírito foram escolhidos pelos apóstolos para ocupar um cargo que talvez fosse menor do que o de propriamente ser apóstolos. E muitas vezes nós achamos ruim quando alguém nos chama para fazer algum serviço no corpo da igreja. Muitas vezes a gente acha assim: ah, mas eu vou ficar lá na porta, né, recebendo as pessoas. Ou, ah, eu vou ficar lá no pátio estacionando o carro, né, como no princípio eu servi com o pessoal do pátio, sei com a importância daqueles que ficam lá orientando todos aqueles que vão chegando com o carro para estacionar. Então, o que eu compreendo, irmãos, olhando essa movimentação da igreja? Nenhuma tarefa, nenhuma tarefa de um homem de Deus, de alguém que é cheio do Espírito, é em vão. Nenhuma tarefa. E veja, esses homens foram chamados para quê? Para servir a mesa, porque foi isso que os discípulos falaram que eles não iam fazer. Senão nós não vamos deixar de pregar a palavra para servir a mesa. Então vamos escolher outras pessoas. E aí muitas vezes você acha assim: ah, mas eu vou ter que servir a mesa, eu vou ter que fazer algo parece que tão pequeno. Só tem um detalhe: quando você está cheio do Espírito, aquele algo que você vai fazer que aos teus olhos é pequeno, para o Senhor é o início do teu chamado, do teu propósito. E você vai ver que através desses homens grandes coisas aconteceram. Grandes coisas aconteceram através desses 2 homens, que a princípio era para estar servindo à mesa.
Agora, outra coisa que me chama a atenção nesse texto também é que eles foram chamados para servir a mesa, mas o propósito deles se cumpriu em outra área. Então, irmãos, quando alguém te chama para fazer algo, não necessariamente será ali que você vai agir. Você vai continuar dando ouvido para o Espírito, porque através dali o Espírito vai realizar grandes coisas através de você. Agora, por que que o Senhor traz esses homens para servir a mesa? Só para revelar o coração, para ver se realmente eles iam lá fazer a tarefa que foi ordenado a fazer. Muitas vezes nós, desfazendo daquilo que nós somos chamados para fazer, mostra o nosso coração. E aí, como é que fica aquele texto lá, ser fiel no pouco e sobre muito o Senhor nos colocará? Nós não queremos ser fiel no pouco, irmãos. Nós não queremos servir no mínimo. Como que nós vamos servir nas grandes coisas? Porque servir à mesa é uma coisa, atender as viúvas é uma coisa. Agora, você fazer como Estevão teve, nós vamos ler aqui a história dele, é, é outro propósito, é outra coisa. Irmãos, Estevão, a Bíblia diz aqui ó, em Atos 6, no versículo 8, diz assim: E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia grandes maravilhas e milagres entre o povo. Ei, mas espera aí, ele não foi chamado para isso pelos homens, mas e por Deus. Gente, ninguém segura alguém cheio do Espírito Santo. Ninguém contém a obra de Deus. Alguém que é carregado pelo Espírito. Ninguém determina onde vai atuar e como e até onde. Quem determina é o Senhor, porque o plano é dele. Vê que aqui os homens, os discípulos, os apóstolos, tinham um outro projeto para esses homens. Mas lembra que nós falamos no início, quando Deus tem um projeto, é nós que temos que nos encaixar nesse projeto, entrar nesse projeto e não projetar outro caminho. E aí ele vai seguir dizendo ali, versículo 9: Então levantaram-se alguns da sinagoga, que é chamada a sinagoga dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E eles não eram capazes de resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. E olha só, irmãos, aqui o que eles vão fazer? Vão subornar homens para falar mal contra Estevão. E aí muitas vezes a gente acha assim, meu Deus, é sempre uma batalha quando eu tenho que fazer algo para o Senhor. É sempre uma luta. É sempre pessoas tentando agir contra a minha vida, pessoas me enganando, mentindo, tendo inveja. Só que esses homens que falaram e armaram contra ele foi o que impulsionou ele a falar no conselho, diante de um sumo sacerdote. Porque até então ele estava falando e fazendo maravilhas no meio do povo. Agora, quando esses homens levam ele para esse conselho, ele está falando diante de uma autoridade. E aí você vai ver agora o capítulo 7 inteiro, ele começa a pregar de Abraão. Só que olha só o que fala aqui no versículo 1, capítulo 7, versículo 1. E disse o sumo sacerdote. Irmãos, ele estava diante de um sumo sacerdote. Será que o sumo sacerdote não sabia o Pentateuco? Será que o sumo sacerdote não sabia da Torá? Agora me diga que ousadia é essa de Estevão pregar a própria escritura para o pregador? Qual que era a diferença? Cheio de fé e de poder, cheio do Espírito Santo. Um homem, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele vai pregar até mesmo para o próprio pregador. E vai fazer o pregador se converter, ou no mínimo manifestar, como o sumo sacerdote fez aqui. Por quê? Porque é o Espírito, é uma obra diferente. Ele largou da mesa que os homens tinham mandado servir para servir uma outra mesa, uma mesa espiritual, um alimento espiritual. Enquanto os homens estão se colocando para trabalhar no serviço natural, o Senhor quer te colocar num serviço espiritual. Esse é o andar e o projeto de Deus.
Aí você segue lá no finalzinho desse capítulo 7, depois dele ter pregado, irmãos, falando sobre Abraão, falando sobre Moisés, falou sobre Davi, sobre Salomão, e ele ainda vai falar algo aqui contra os religiosos. Versículo 50 diz assim: Não foi a minha mão que fez todas as coisas, aqui falando do Senhor. Duros de cerviz e incircuncisos de coração e ouvidos, vós sempre resisti ao Espírito Santo, como fizeram vossos pais, assim fazem vós. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e assassinos. Olha a ousadia de Estevão aqui. 53. Vós que recebestes a lei pelo intermédio dos anjos e não aguardastes, vocês são sumos sacerdotes, pregam a lei e vocês mesmos não guardam. 54. E eles, ouvindo estas coisas, cortou-lhes o coração e rangiam os seus dentes sobre ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para o céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé à destra de Deus. Meu Deus do céu. Aleluia. Como que nós, irmãos, como que nós não constrangeu nosso coração diante, irmãos, de alguém cheio do Espírito? Como nós não mudar o nosso coração, não servir ao Senhor? E veja que profético essa pregação deles, irmão, porque o sumo sacerdote, toda a lei aqui, eles sabiam de Abraão. Mas o porquê que ele começou a falar de Abraão? Porque nesse processo estavam numa transição. A igreja estava numa transição. Eles estavam querendo trazer a justificação, a salvação pela fé. Por isso que ele começa a falar de Abraão, porque Abraão foi justificado pela fé e não pela lei. Até porque Abraão é anterior à lei. E eles não estavam identificando isso. Estavam mudando o caminhar, o andar de Cristo através do Espírito. E ele estava tentando abrir os olhos dos religiosos. Ei, desde o princípio, seus pais perseguiam os profetas. Os homens cheios do Espírito, vocês rejeitam o Espírito. Com a própria palavra, ele estava confrontando os mestres da lei. Agora veja um homem que era somente para servir as mesas, servir as viúvas, foi impulsionado a confrontar os líderes da época, pessoas cheias do Espírito. Então, qual é o problema de hoje, irmão? O problema não é desonra você confrontar um líder. Não é desonra. Desde que você esteja cheio do Espírito e faça isso guiado pelo Espírito. Caso contrário, é desonra e rebeldia. Não é o que você faz, é a forma com que você faz. Conversar com um líder a respeito de um assunto não tem problema algum, desde que você esteja cheio do Espírito. Agora, quem de nós se enche do Espírito, ora ao Senhor, se dedica tempo para poder, às vezes, conversar com um líder? Quem de nós se enche da palavra? Quem de nós dedica tempo? Nós estamos cheios de afazeres, irmão. Nós não conseguimos ficar uma hora prestando atenção verdadeiramente na palavra. Nós estamos sempre cheios de tarefas. Como que nós vamos ter tempo para nos encher do Espírito? E Estevão nos deixa este exemplo. E aí você vê no versículo 56, ele diz assim: E eis que eu vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Então eles, gritando em alta voz, taparam os ouvidos e arremeteram-se unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, apedrejaram. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Aleluia! A capa que foi passada de mão, irmãos. Não sei se vocês conseguiram ver isso. Matam o corpo,
Mas as vestes que falam de obras depositaram aos pés de um jovem. Quem veio a ser esse jovem? Então, irmãos, tudo aquilo que nós fazemos, cheios do Espírito, nunca vai morrer em nós. Nunca vai parar em nós. Mesmo que a morte chegue para a nossa carne. Ontem nós lemos um texto ao qual o Senhor diz assim: Ei, não temeis aqueles que podem matar a carne, matar o seu corpo, porque após isso eles não podem fazer mais nada. Mas temei aquele que após matar o corpo ainda possa te lançar no inferno. Por isso que o Senhor está, irmãos, isso aqui, Estevão nos mostra isso. Mas como que nós vamos andar nesse movimento, nessa movimentação da igreja, nesse nível, se nós não estivermos cheios do Espírito? Nós precisamos nos encher dele para suportar todo o processo do andar da igreja. Irmãos, o andar fala de você se locomover. E cada movimento que você faz, há um deslocamento, há uma ação do corpo. Ambientes mudam, pessoas mudam, situações diferentes vêm ao decorrer dessa caminhada. Momentos alegres, como fala, há tempo de chorar, há tempo de sorrir, há tempo de plantar, há tempo de colher. Então, nesse processo, nessa caminhada, nós vamos vivenciando os tempos. E há tempos que nós vamos estar sorrindo, mas há tempos que nós vamos passar chorando, em tribulação. Mas esse é o processo da caminhada, do deslocamento da igreja. E veja que Estevão fez parte disso. Até que as suas vestes foram depositadas aos pés de um jovem. Ou seja, a capa foi passada de mão. E o propósito continua. Por aquele que estava só para servir a mesa. E olha que interessante, irmãos, porque parece que aos nossos olhos as coisas de Deus só foi decaindo. Porque nós tínhamos os apóstolos, daqui um pouco o propósito passou para alguém que ia só servir a mesa, e daqui um pouco a capa, essas vestes, o propósito de Deus estava na mão daquele que perseguia a igreja. Ou seja, aos nossos olhos parecia o fim da igreja. Então, quando nós achamos que as coisas estão decaindo, na verdade, é a igreja se movimentando, mas nós precisamos estar cheios do Espírito para ver como Deus vê. Aí você vê aqui agora o capítulo 8 de Atos. Diz assim: E Saulo consentiu na morte dele, e naquele dia houve uma grande perseguição contra a igreja, que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Epa, só um pouquinho. Vamos observar esse texto aqui. Houve uma perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Mas o que o Senhor tinha falado lá em Atos para os apóstolos? Não partam de Jerusalém até que eles já não tinham recebido o Espírito? O que eles estavam fazendo em Jerusalém ainda? O que isso nos diz, irmãos? O Senhor tem um projeto e ele conta contigo. Agora, se você não fizer, ele ergue outros para dar continuidade da igreja. O plano dele não para. Se você não fizer, tem outro que faça. Vai ter os Estevãos, vai ter os Saulos para dar continuidade. E aí vem a perseguição, e muitas vezes nós achamos ruim a perseguição. A perseguição foi o que movimentou, foi o que expulsou a igreja de dentro de Jerusalém, porque já era para eles ter saído. É o que nós falamos, só abrindo um parênteses aqui, o que nós falamos ontem. O Senhor ele tem nos dado a oportunidade de nos submeter a Deus, ao governo de Deus nesse tempo. Agora, você pode esperar para o milênio. Lá você não vai ter escolha, você vai ter que se submeter à força. Porque a Bíblia diz que o Senhor virá e regerá com um cetro de ferro. Aqui o Senhor deu a oportunidade para eles saírem. Eles não saíram, o Senhor mandou a perseguição. Agora eles vão ter que sair. E aqui agora eles continuam. Versículo 2. E uns homens religiosos carregavam Estevão para o sepultamento e fizeram grande lamentação sobre ele. E Saulo devastava a igreja, entrando em cada casa e arrastando os homens e mulheres, e entregava-os na prisão.
Então, irmãos, toda a igreja que fica em casa parada é como se estivesse em uma prisão. Por isso que a igreja, ela não pode parar, ela tem que estar em movimento. Amém? Assim, os que andavam dispersos iam por toda a parte pregando a palavra. Olha só. Aqueles que foram dispersos, aí agora foram pregar a palavra. Será que essa perseguição que está vindo sobre a sua vida, será que não é para você pregar a palavra onde você tem ido? Onde que o Senhor tem colocado você? Ah, mas eu não estou indo a lugar nenhum, estou em casa. Pois é, mas em casa também é um ambiente que precisa da pregação. Em casa também é um ambiente onde que precisa de exemplo de Deus, exemplo de Cristo. Em casa também é a igreja. Em casa também tem a futura geração. Em casa também tem os futuros jovens Saulos que vão pegar essas obras e vão dar continuidade. Agora, que continuidade vão dar os próximos discípulos que você está fazendo? Tem alguma obra para eles dar continuidade? Versículo 5. Então, descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Olha só, outro, Filipe, que também era para estar servindo à mesa, foi para Samaria. Agora, é curioso, né? Voltando lá em Atos, quando o Senhor fala, ele fala justamente sobre essas cidades. Esperar em Jerusalém, mas depois que sair de Jerusalém, vão para Samaria, a Judéia e todos os confins da terra. O que aconteceu aqui, irmãos? Samaria, Judéia, e depois nós vamos ver o apóstolo Paulo pregando o evangelho para os gentios. E hoje, aonde é pregado a palavra? Nos confins da terra. O projeto de Deus foi parado? Não. Muitos discípulos foram ficando pelo caminho, mas a capa, o Espírito Santo, foi sendo passado de geração em geração e o propósito de Deus foi sendo dado continuidade. O que isso nos mostra, irmão? Será que nós estamos atentos a esse mover da igreja? Será que nós realmente estamos interessados em fazer com que a igreja se movimente ou precisamos esperar uma perseguição? Nossos dias estão sendo muito corridos, isso é verdade. Mas, mesmo tempo sendo corrido, mesmo tempo sendo outro, o tempo e o Deus é o mesmo. Então, nós precisamos ter essa atenção, nos voltar para nos enchermos do Espírito, para que a gente não perca esse tempo, para que a gente não perca a movimentação da igreja, para que a gente não perca as oportunidades que o Senhor tem nos dado. Eu vou reforçar aqui novamente, irmãos. Às vezes o que o Senhor colocou para você fazer pode parecer pequeno, como Estevão e Filipe, que era apenas fazer um serviço como se fosse um serviço comunitário, distribuir o alimento, atender as viúvas, porque era muita gente que começou a se converter e começaram a pregar a palavra. Então o pessoal não trabalhava. E aí ficava, às vezes, viúvas ficavam, outras pessoas para trás, sem ter um atendimento. E aí, às vezes, a gente fica querendo assim, eu gostaria de estar lá com os discípulos, com os apóstolos, pregando e fazendo missão. Mas aquilo que o Senhor confiou a você, talvez vai ser tão importante quanto o que eles estão fazendo. E digo mais, talvez o que o Senhor colocou para você, que parece ser pequeno, é que vai fazer com que todos que estão à sua volta se movimentem. Porque você vai ver agora que Filipe tem aquele encontro com o eunuco e foi enviado pelo Senhor. Agora, não era para ele estar servindo a mesa? Sim, só que ele está servindo uma mesa espiritual para esse eunuco. Ensina, batiza e depois ele é transladado. Olha que experiência. Por que nós não temos essas experiências com o Senhor? Porque talvez nós não estamos dispostos a fazer aquele pouquinho ao qual o Senhor nos colocou. Porque a gente acha que é muito pouco. Talvez a gente acha que não vai ter efeito nenhum, que talvez ninguém esteja notando. Agora experimenta fazer esse pouquinho cheio do Espírito para tu ver o que vai acontecer com todos aqueles que estão à sua volta. Essa é a diferença. Se encher do Espírito.
Eu já estou quase finalizando aqui, irmãos. Abram comigo lá em Provérbios. Provérbios 19. Provérbios 19, ele vai dizer assim, versículo 20. Ouve o conselho e recebe a instrução, para que no fim possa ser sábio. 21. Há muitos propósitos no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá ou prevalecerá. Então, irmãos, nós podemos fazer planos, nós podemos ter ideias, ter desejos, nós podemos querer fazer um monte de coisa. Mas o Senhor diz assim: ouça o conselho, porque você pode ter muito plano para a sua vida, mas o que vai prevalecer vai ser o que eu digo. É a minha palavra que permanece. Tanto é que você vai ver Paulo, capítulo 9 de Atos. Paulo que tinha em seu coração agora em perseguir essa igreja, que prendia, que invadia as casas, que consentiu na morte de talvez uma das maiores pregações que nós podemos ver aqui através de Estevão. Ele consentiu com a sua morte. E creio que Paulo tinha esse desejo no seu coração de prezar pela palavra, mas o que prevaleceu sobre Paulo foi a vontade do Senhor. Até que ele, no caminho para Damasco, tem um encontro com Deus, com o nosso Senhor Jesus. Ele é completamente transformado pelo Senhor. E aquele que antes perseguia a igreja, agora talvez será o maior propagador da própria palavra para os confins da terra. O que eu consigo ter de visão geral? Os planos do Senhor, assim como ele diz e nós confiamos nele, que o plano dele vai se cumprir, queira você ou não. Agora não cabe a nós determinar como. Nós só precisamos estar cheios do Espírito para andar nessa onda do Senhor, para caminhar de acordo com o que ele já estabeleceu. E você está disposto a abrir mão de muitas coisas, assim como Estevão, assim como Filipe, assim como todos os homens que abandonaram as suas profissões, a sua vida para obedecer a Deus? Será que nós estamos dispostos? Ontem eu trouxe aqui um texto lá de Lucas falando de uma mulher que ela foi ouvir a pregação de Jesus. Só que ela tinha um probleminha, pequeno probleminha. Há 18 anos ela estava com um espírito em que fazia com que ela se encurvasse. Mas mesmo assim ela foi ouvir a palavra do Senhor. E chegando lá, ela não pediu para ser curada, mas o Senhor notou o que ela necessitava, o que ela precisava. E o Senhor curou e libertou essa mulher. E deu uma nova condição de vida e uma nova postura, porque ele disse para ela se levantar, e ela se levantou, se tornou novamente em postura. Agora, como que deve ter sido o caminhar dessa mulher? Encurvada por 18 anos e agora caminhar de uma forma normal. Mas o que que ela foi buscar ali? A palavra do Senhor. E é isso que os homens têm buscado, a palavra, a presença do Espírito. Porque todas as outras coisas vão acontecer. Por quê? Porque está dentro do plano de Deus, está dentro da movimentação da igreja. É simples. Por isso que nós precisamos, irmãos, cada dia mais nos dedicar. E quando eu digo dedicar, irmãos, é realmente prezar por isso que nós estamos recebendo. Isso aqui é algo simples que nós estamos fazendo, irmão. Uma reunião pelo Zoom, cada um nos seus lares. Agora, não é porque a forma com que nós estamos fazendo é simples que a palavra do Senhor é simples. Ela pode até ser simples, mas ela é poderosa. Ela é poderosa. Então, muitos, às vezes, talvez não dê importância a essa, uma simples mesa. É um simples reunião Zoom. E assim como essa mulher foi lá para ouvir a palavra do Senhor, saiu curada. Agora, será que nós temos fé para isso? Que às vezes, através de uma reunião Zoom, a gente vem e realmente por causa da palavra e não por causa da aparência que tem? Não é porque nós não estamos num templo, um telão, com cadeira, com ar-condicionado, que as coisas não podem acontecer através do Zoom.
Porque a palavra é a mesma, o Espírito é o mesmo. E é por causa disso que nós temos que, quando tivermos a oportunidade de estarmos com a palavra, nós pararmos tudo que estamos fazendo e nos dedicar a isso. Porque, irmãos, quando você marca um médico, raramente você vai desmarcar, você faz de tudo, ajeita todas as suas coisas, porque naquele horário você tem um médico que está agendado. E você larga tudo e você vai. Agora, por que que nós nos dedicamos tanto para as coisas terrenas e naturais, mas para a palavra de Deus talvez a gente não tenha essa dedicação? E eu creio que é por isso, irmãos, que é por esses fatores que nós não vivenciamos coisas maiores ainda. Porque com a minha boca eu glorifico e louvo ao Senhor, mas o meu coração está longe dele. O Senhor conhece nosso coração, irmãos. Ele sabe quando nós sentamos aqui na frente do computador, com a Bíblia aberta, com as Escrituras, e realmente estamos aqui recebendo. Ou quando nós só abrimos aqui só abrimos a reunião e deixamos ali, né, enquanto estão pregando, eu vou ir fazendo outra coisa. Por quê? Porque é importante ouvir, mas não é tão importante assim quanto essas outras coisas que eu estou fazendo. E claro, irmãos, eu sei que, principalmente nesse horário, nós temos outros afazeres. Eu entendo, eu compreendo. Mas isso não pode ser sempre assim. Quando nós pararmos para buscar e nos encher do Espírito, que a gente faça isso se dedicando para o Senhor, para que aí sim o Senhor veja nosso coração, para que a gente esteja cheio do Espírito. Porque se hoje nos colocar na frente de um sacerdote, será que nós vamos ter essa ousadia de Estevão? Será que ao ser questionado pelos sumos sacerdotes, o que nós vamos falar? Ah, pois é, eu não me lembro, é que eu estava fazendo outra coisa enquanto era pregado, eu não lembro do que foi ministrado. Quando alguém vier te perguntar a respeito das Escrituras, o que você vai falar? Você vai te perguntar, mas você não é cristão? Você não lê a Bíblia? Porque, irmãos, tem pessoas que estão esperando o nosso manifestar, o Espírito ser transferido através de nós. Você vai ver aqui, depois, se você der uma lida em geral, nesse contexto, você vai ver aqui, principalmente nessa parte de Filipe, você vai ver que depois que Filipe foi pregar, aí os apóstolos saíram de onde estavam e eles foram daí lá orar e impor as mãos para transferir o Espírito, mas só depois. Então já parou para pensar que você pode ser a porta de entrada para uma igreja? Quem aqui lembra dos projetos Atos? Muitos talvez não colocaram fé. Mas será que um projeto Atos não era o avanço da igreja? Só que os nossos olhos ainda está muito na carne. Ainda está no, mas essa posição é muito pequena, não é mesmo? Então, irmãos, que essa palavra hoje nós possamos refletir sobre o andar da igreja. O andar da igreja é gloriosa, irmãos. É grandiosa. Tudo o que o Senhor tem confiado a nós é grande. O Senhor não tem um projeto pequeno. Ele pode começar pequeno, mas tudo é grande. Todas as coisas que vai ser feita a partir de é grande. Hoje nós estamos aqui. Peço que você pegue aí seu pão. Nós vamos fazer a ceia. Você está aqui com um pedaço de pão que talvez não dê a ponta do seu dedo, ou no máximo, talvez o tamanho do seu dedo. E para muitos isso aqui é algo tão pequeno. E talvez você também está com uma taça de suco de uva, um copo. Irmãos, isso aqui é tão pequeno. Mas o que aponta isso aqui no mundo espiritual? O que nós trouxemos à memória? A morte de alguém que mudou o nosso destino. Então, através de pequenas coisas, traz à luz grandes coisas que já foram realizadas por nós. Assim como as pequenas coisas que você está fazendo serão grandes movimentos nas gerações futuras. Amém? Pegue seu pão com fé para que a gente se alimente do corpo de Cristo. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te agradecer pela tua palavra, pelo teu conselho, tua direção e fazer com que a gente saiba os teus planos
tudo aquilo que o Senhor pensa a nosso respeito, tudo aquilo que o Senhor já nos inseriu. Eu quero te agradecer, Pai. Obrigado por esse pedaço de pão que aos nossos olhos parece ser tão pequeno, mas que é uma obra grandiosa e poderosa no Senhor. Obrigado porque o Senhor tem aberto os nossos olhos e isso que nós vamos fazer, esse ato de partir o pão e tomar o puro suco da uva, com esse ato nós queremos fazer o mesmo ato profético que Jesus fez no caminho de Emaús, que quando foi partido o pão, se abriu os olhos daqueles discípulos e eles voltaram para o caminho. Da mesma forma, eu te peço, Pai, que ao partir esse pão e nos alimentarmos deles, os nossos olhos sejam abertos para a tua verdade e para todo o projeto que o Senhor tem para a tua igreja, para a tua noiva, que o Senhor tem adornado e preparado para a vida do noivo. E eu te agradeço, Pai, por esse ato poderoso que nos gerou vida e que tu nos estás nos preparando para algo muito maior, que a nossa mente não compreende, que ainda não, os nossos olhos ainda não viram, que os nossos ouvidos ainda não ouviram, que ainda não subiu no nosso coração, mas o Senhor tem preparado e o Senhor tem revelado aos seus. Obrigado, Pai, pela tua misericórdia. Nós consagramos esse pão. Que ele continue nos gerando vida, vida em abundante, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Podemos comer todos. Glória a Deus, irmãos. Alimente-se de Cristo. Vai glorificando ao Senhor. Como o Senhor disse, muitos desejavam ver o que vocês viram e não viram. Muitos desejavam estar aqui hoje ceando, mas não estão. Então você é um agraciado do Senhor por estar aqui. Você é um abençoado do Senhor por hoje estar aqui celebrando a ceia nesta tarde. Pai, nós consagramos o suco, o puro suco da videira. Aponta para o sangue de Jesus que foi derramado, mas este sangue foi o preço pago que nos comprou e nos lavou. Eu te agradeço, Pai, pelo perdão dos pecados, pela tua paciência com os teus filhos, ao qual o Senhor conduz ao reino de Cristo. Nós te agradecemos pelo sangue, que ele continue nos limpando e nos lavando para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus. Podemos todos nós participarmos. Glória a Deus, meus irmãos. Glorifica o Senhor. Se você gostaria de ser abençoado, entenda que você já foi. Se você está aqui ouvindo a palavra, comendo de Cristo, é porque você já recebeu essa bênção, que é o Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus.